Olá, Psi! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o behaviorismo. Pronto para começar? Então vamos lá! O reforçamento vai entender como que são as consequências daquele comportamento. Então, consequências reforçadoras vão aumentar a frequência da emissão de respostas que produziram. Então, o reforço é toda consequência que contingente, ou seja, que acontece depois de uma resposta, vai alterar a probabilidade futura de ocorrência daquela resposta. Então, o reforço ele pode ser positivo ou negativo. E aqui voltamos com o Skinner e a sua caixa, para entender esses dois conceitos. No reforço positivo, nós temos que todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o produz. Então, um rato, ao pressionar a barra, ele vai obter água. Já o reforço negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que remove ou atenua. Então, por exemplo, se ao invés de água, se ao invés dessa primeira situação experimental, nós tivéssemos uma segunda situação em que o ratinho estivesse constantemente submetido a choques, se ele pressionasse a barra, fosse retirado esse estímulo aversivo, então nesse caso a gente teria um reforço negativo, porque ele aprenderia que sempre ao pressionar a barra, ele estaria livre desse estímulo aversivo que seria o choque. Então no reforço positivo, algo é oferecido ao organismo, nesse caso uma gota de água, por exemplo. Já no reforço negativo, ocorre a retirada de algo que é indesejável, como os choques. Mas vale destacar que a gente não pode definir a priori um evento como sendo reforçador. Então, a função reforçadora de um evento qualquer só é definida pela relação funcional estabelecida entre as respostas de um indivíduo e o ambiente, certo? Mas existem alguns reforçadores que são reforços, para a sociedade de uma forma geral. Então, existem os reforços primários, como aqueles que são reforçadores para toda a espécie, como a água, o alimento e o afeto. Derivado dos reforços primários, temos os reforços secundários, que vão adquirir uma função quando pareados a esses reforços primários, e os reforçadores generalizados, que são emparelhados com outros e reforçam grande parte do repertório comportamental das pessoas. Então, o dinheiro e a aprovação social. Então, o dinheiro ele é pareado com outros reforçadores, como, por exemplo, o alimento. Então, a gente precisa de dinheiro para se alimentar. Ou precisa de dinheiro porque a gente aprendeu que quando tem mais dinheiro as pessoas conseguem ser mais afetivas. Ou a gente precisa também aí da aprovação social para sentir que a gente tem um afeto das pessoas. Então a gente vai sofisticando, em termos de reforços e reforçadores aquilo que vai manter os nossos comportamentos, porque geram consequências positivas. A esquiva, o que a gente pode falar? Então, a esquiva, assim como o reforçamento, ela está relacionada à questão de uma consequência do comportamento. Então, na esquiva, os estímulos aversivos condicionados e incondicionados, eles estão separados por um intervalo de tempo considerável. Então, o indivíduo consegue emitir uma resposta que vai prevenir a ocorrência ou reduzir a magnitude de um segundo estímulo. E aqui a gente tem um exemplo do raio e do trovão, Então, o raio ele é o primeiro estímulo que é condicionado, ou seja, que a gente aprendeu que ele vai preceder o trovão, que é um segundo estímulo incondicionado. Incondicionado por quê? Porque quando a gente ouve um trovão, o nosso instinto, faz com que a gente se encolha ou fique desconfortável, inicie alguma resposta emocional que não é muito positiva. Então, tanto o raio quanto o trovão são aversivos, eles causam um desconforto em quem vê e quem ouve. Então, a gente consegue se preparar, a partir de ver um raio, tampar os ouvidos para evitar ou diminuir esse barulho que a gente ouve do trovão. Então, esse seria o sentido de esquiva. A gente tem dois estímulos e a gente vai conseguir ter uma resposta que atenua, a magnitude desse segundo estímulo, que seria o trovão. E a fuga? Então, a fuga ela é uma resposta reforçada que termina com um estímulo aversivo já em andamento.
Então a gente não consegue evitar o estímulo aversivo, mas a gente foge dele depois de iniciado. Então, um exemplo é de alguém que tem medo de falar em público. Então, ele pode fugir de uma situação social quando percebe que será convidado a expor suas ideias, porque muitas pessoas estão sendo convidadas a falar o que pensam sobre um determinado assunto. Então, ele foge para evitar que aquela situação possa acontecer também com ele. E é assim para outros comportamentos que a gente tem normalmente no cotidiano. A extinção. Então, a extinção, ela está muito relacionada ao conceito de reforçamento. Então, para que a extinção aconteça, é importante que haja uma relação entre uma determinada resposta e um reforço. Então, deve haver uma quebra dessa relação em que a resposta passa a não ser mais reforçada. Então, o produto desse procedimento, ou seja, da extinção, deve ser alterações no responder, provocando a diminuição da frequência da resposta, que poderá até mesmo deixar de ser emitida. E o tempo necessário para que a resposta deixe de ser emitida vai depender da história de cada pessoa e do valor do reforço envolvido. Então, por exemplo, quando nós estamos iniciando um relacionamento, enviamos mensagem para uma pessoa, gostamos muito daquela pessoa, ou seja, aquela pessoa é reforçadora, né? Estar com ela é algo positivo para nós, nos dá bem-estar, nos torna pessoas mais alegres, enfim, traz muitas consequências positivas. E de repente aquela pessoa não quer mais ter um relacionamento com a gente. Então a gente começa a mandar mensagens, a ligar muito para aquela pessoa, para ter aquela resposta que é a atenção, o afeto, uma palavra acolhedora, e a gente passa a não obter mais. Então antes a gente tinha e de repente aquilo deixou de existir. E aí os impactos, né, as consequências que a gente vai sentir dessa extinção, ou seja, de uma pessoa não nos responder, vai depender do quanto a gente de fato gosta dela, né? Então, se a gente gosta muito daquela pessoa, então isso vai ser muito mais difícil. A gente vai tentar persistir aí por um longo tempo até a gente de fato entender e desistir desse relacionamento. Mas se for uma pessoa que a gente está conhecendo há pouco tempo, que é mais ou menos, né? Então aí a gente pode extinguir esse comportamento de uma forma muito mais rápida. E a punição? A punição também vai afetar, né, as consequências, aí é uma consequência do comportamento. Então, é quando há a apresentação de um estímulo aversivo ou a remoção de um reforçador positivo presente, né? Ou seja, é quando uma criança, por exemplo, ela apanha porque ela fez algo inadequado, ou ela é proibida de assistir série, ou de assistir filme, ou de usar o tablet. Então a gente vai remover algo que a princípio é positivo para ela, ou apresentar algo que vai causar aí algum desconforto. Mas a supressão do comportamento punido, ela só é definitiva se a punição for extremamente intensa. Então, se for algo leve, e aí então a punição ela não vai surtir efeito. Mas se ela for extremamente intensa, ela entra em casos de violação de direitos. Então, espancamento, né? Ou qualquer outro tipo de agressão física danosa contra uma outra pessoa, isso vai gerar consequências aí que infringem de forma grave nesse direito humano. Então, o behaviorismo, ele acaba sendo uma perspectiva que vai entender e que vai incentivar que ao invés de a gente punir comportamentos, a gente deve, na verdade, tentar construir comportamentos que desejamos, né? Comportamentos mais saudáveis, a partir de outras estratégias, como a gente pode ver futuramente na compreensão dessa abordagem. Então, Psi, essa foi mais uma aula em que nós aprendemos sobre o behaviorismo. Tem dúvidas sobre essa teoria? Deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Nos vemos em breve. Até mais!